Governo de Mato Grosso. 7h14, voltamos. Continue na Pan. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h14, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Bruno Sintra, advogado, é o nosso convidado de hoje. Bruno, bom dia. Tudo bem, querido? Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, junto com grandes nomes, comentaristas, jornalistas aqui do nosso estado de Mato Grosso, como vocês dois. Estou aqui à disposição para estar esclarecendo o que for possível. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela deferência, né? E tá diferente essa campanha, né? Vamos falar hoje aqui sobre vários assuntos que tem ido, por exemplo, o movimento do TSE, essa movimentação do TSE, inclusive com mudança de legislação, que foi a semana passada, houve uma mudança aí, e aprovada, né, pelo pleno lá, pelo colegiado, que muda a questão. Primeiro, queria que você falasse sobre como você tem esse sentimento de analisar esse movimento. Lógico que não tivemos também só um movimento do judiciário. Nós tivemos um movimento do eleitorado, nós tivemos um movimento das campanhas que mudaram, o jeito de fazer campanha, as armas que você tem à disposição, as ferramentas que você tem à disposição para se fazer uma campanha. Os candidatos estão se portando de maneira diferente que se portava há 5, 10 anos. Até essa campanha aqui já está diferente da campanha de 2018, né? Veja só que são só 4 anos e já tem uma mudança grande nisso, né? Tudo se evoluiu. As ferramentas tecnológicas chegaram. O cidadão consegue hoje ter voz que não tinha, né? E nem sempre a gente está falando assim, é bom o cidadão ter voz? É claro que você tem a pessoa que usa a voz dele para outros objetivos que não aqueles que a gente imagina de cara. Todas essas mudanças que aconteceram e hoje num momento muito polarizado, como é que você está analisando, principalmente a tua parte, que é a questão de legislação, como é que você viu aí os últimos atos, os últimos acontecimentos? Ô Paulo, a gente verifica que as campanhas eleitorais, elas estão vindo exatamente o que você falou, de uma grande evolução. E acredito que essa evolução, ela vem através também das mídias sociais. Então ela veio acarretando também um crescimento através de mídias sociais. E mídias sociais, a gente sabe muito bem que hoje ela não tem limite de expansão. A partir do momento que você coloca algo dentro de uma rede social, ela expande de uma forma que a gente não tem e não sabe aonde atinge, né? Mundialmente, não fica restrito ao nosso país. E as eleições hoje, nós verificamos, através dessa evolução, que a mídia social teve um crescimento muito grande, tá? Nós temos até hoje outros tipos também de campanhas, mas a campanha feita através de rede social, ela cresceu bastante. E essa foi uma grande preocupação também, nós visualizamos para o Poder Judiciário. Como restringir e como verificar essa campanha feita por essas mídias sociais. Porque aí nós verificamos o momento que a hora que a gente solta algo ou coloca informações nessas mídias sociais, como bloquear e como fazer este bloqueio através de uma ação judicial ou através de alguma legislação que comporte verificar se isso é uma fake news, se não é uma fake news, o que, até onde ela pode ferir a integridade de uma pessoa ou não. Então, através disso daí, verificando tudo isso, nós começamos a visualizar. E causou um pouco de estranheza, eu falo, que vindo todas essas informações, o Poder Judiciário tentou acompanhar, vindo acompanhando, mas de uma hora para outra ele causou, eu falo um pouco disso daí, algo de extremidade, que é onde ele buscou restringir algo através que nós verificamos do pleno do Tribunal Superior Eleitoral, uma censura prévia.
Eu acredito... Estamos falando sobre a proibição proibição sob pena de multa e etc, de algumas palavras à Jovem Pan Nacional. É disso que nós estamos falando. Correto, exatamente. Então, quando veio isso daí, o Tribunal Superior chamou um processo para si, tá, através do seu presidente do Tribunal Superior, e colocou no pleno algumas informações, algumas palavras que a Jovem Pan vinha colocando e proibindo dessas palavras através de um voto de 4-3 do Tribunal Superior Eleitoral, que teve um ganho, vamos falar assim, ganho que eu falo, favorável aos advogados daquele partido político, daquele candidato, para que não fosse mais permitido aquelas falas através da Jovem Pan, e isso estendeu não só para a Jovem Pan, mas estendeu para todos os cidadãos, tá? A fala dessas palavras em mídias sociais, em qualquer rede de comunicação. Eu acredito que isso daí chegou um pouco ao extremo, Paulo e Vinícius, dessa censura ou dessa proibição. Por quê? Nós buscamos, aí eu venho trazer um momento um pouco histórico, a busca dessa liberdade de expressão, que ela não vem de hoje, né? Eu estava fazendo algumas pesquisas e verificando que isso daí vem desde 1821, desde Dom Pedro I, que veio a liberdade de imprensa. Então, a liberdade da fala, a liberdade de comunicar, tá? Então, isso angariou muito mais força na nossa Constituição Federal de 1988, através do seu artigo 5º e através também do artigo 220, que dá total liberdade para nós, cidadão brasileiro, falar, colocar a nossa expressão. E principalmente vocês, Paulo, Vinícius, que utilizam esses meios de comunicação, essa liberdade de colocar um posicionamento, tá? Lembrando que temos que respeitar, sim, a integridade da pessoa, tá? Para não cometer, que aí nós entramos o quê? Vamos atingir ou não a integridade, a moral, a honra, a ética dessa outra pessoa. Então é dessa forma que eu venho aqui apenas colocar esse posicionamento e verificar que nós temos, sim, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que cuidar. Nós estamos numa campanha presidencial muito delicada, é isso que nós estávamos conversando antes, Paulo, Vinícius, que é uma campanha muito diferente, muito aguerrida, e até mesmo que nós estamos começando a visualizar agora, até de agressividade, né, física, que nós não podemos levar a esse ponto, o nosso limite, a nossa vontade de ganhar, seja do nosso candidato, seja do outro candidato, chegar nesse extremo. Então eu puxo aqui um pouquinho para o lado jurídico, que a liberdade de imprensa, isso tem que prevalecer. Isso está na nossa Constituição Federal. Isso está no nosso dúvida, absolutamente, sem dúvida. Para que o nosso ouvinte consiga entender direito, porque você tem argumentos de lado e cá, né? Você tem juristas que defendem uma coisa e juristas que defendem outra. Eu estou aqui, todo mundo conhece o cuidado que eu sempre tive aqui, principalmente em política local, de não falar A nem B, de não... para justamente cumprir a legislação eleitoral que proíbe que a gente seja imparcial neste momento. Fora do período eleitoral, não há problema. No seu julgamento, o que aconteceu com relação ao TCE na questão de mudar a forma com que ele atua perante o que ele chama de desinformação? Vamos lá, antes você tinha que ter a provocação, agora não mais. Agora ele já pode fazer de ofício. Se ele identificou, por exemplo, Paulo Sá falou que o Bruno é feio. Não, peraí, agora no período eleitoral você não pode falar que o Bruno é feio, porque você pode influenciar alguém no voto contra o Bruno, né? Não precisa mais ter a provocação do partido, do advogado de A ou de B, para enxergar um crime, entre aspas, que ele julga. E mais, não precisa mais comunicar, porque antes você tinha todo um rito. Por exemplo, se estima que em 6 dias era o prazo de recorrer
contra algo que estava no ar, por exemplo, que está no ar hoje, na propaganda eleitoral, que vai para o ar hoje, segunda-feira, não teria como ser retirada até o final de semana, porque não teria tempo hábil para isso. Para cumprir o rito, o que se falasse nessa última semana, por exemplo, devia ficar, independente do que fosse e dos argumentos que cada um utilizasse. Muito bem, o TSE foi lá e mudou agora, sozinho, sem discussão, achou nisso a forma de, o que ele diz, combater. O que é? Um juiz vendo um ilícito eleitoral, determina que em até 2 horas aquilo cesse, sem a participação. Já estão tomando o emprego de vocês. Advogado já não vai ser mais contratado para isso. Como é que você vê essa mudança na legislação? Precisava? Você acha que precisava de mais tempo para discussão se é a ferramenta adequada ou se não é? Ô Paulo, isso daí a gente começa a verificar, igual nós conversamos anteriormente, uma autolegislação institucional, né? Estamos diante de um tribunal legislando e acreditando ser correto dessa forma, sem a presença e sem um estudo prévio sobre isso, tá? Não temos tempo hábil. Que seja uma lição para nós, então, nessa campanha. Vamos trabalhar para uma próxima, mas verificando os pilares legislativos que nós temos, os pilares da nossa legislação. Não podemos, de uma forma imediata, começar a combater atos por nós mesmos, sem que nós levamos aqui em consideração o princípio do contraditório. É um princípio basilar que nós temos na nossa legislação. Eu bloqueio o ato, eu já faço de imediato, eu já mando cumprir e acabou. Poxa, cadê a outra parte? Cadê o direito de resposta que a gente tinha? Que isso é o direito eleitoral, ele vem isso daí. Olha, eu posso bloquear, eu entro com pedido. Por isso que a legislação eleitoral, hoje, o prazo dela tem hora, é por hora, não é por dia. Tem, às vezes, nos seus aspectos, ela é por hora. Então, nós, advogados, tem momento que nós temos que peticionar na madrugada, no período da manhã, porque as nossas respostas, o momento que nós temos de prazo é X horas. Então isso sim é um direito, um princípio do contraditório que tem que ser respeitado. E não já feito de imediato, bloquear. Porque nós buscamos o que? A nossa legislação busca o que? Ouvir a outra parte. Opa, espera, tá errado, tá? Justifique aqui o porquê que tá errado. Dá o direito de resposta, retira, dá aquele momento certo para outra pessoa responder sobre aquilo. Então, nós temos alguns princípios no direito eleitoral que oportuniza esse aspecto quando a pessoa está sendo atacada. Olha, retira do ar, dá o mesmo momento para aquele outro candidato, dá o seu direito de resposta, ele ganha tempo também. Nós visualizamos isso numa campanha eleitoral. Tirar tempo de um, colocar tempo para outro, mas isso sempre respeitando o direito contraditório e o direito de resposta do outro. Olha, eu sinceramente, sobre essa questão do TSE, o meu posicionamento é que isso seria excelente se a nossa justiça fosse isenta. Se a nossa justiça fosse absolutamente isenta e primasse por... Porque é uma questão até de interpretação. Eu não posso nem falar a palavra aqui, porque estou proibido de falar, né? Mas eu vou escolher uma só daquelas palavras, qualquer uma que vocês queiram escolher aí, que a gente da Jovem Pan está proibido de dizer. Pode escolher qualquer uma. Veja bem, um juiz, a partir de agora, pode interpretar que se eu falar que você é feio, é um crime eleitoral. E pode, em 2 horas, mandar retirar isso do ar. Então, é a questão da pena de morte. Quem é favorável à pena de morte? Tudo bem, mas quem que vai cumprir? Você está imaginando algo absolutamente puro, que vai combater o mal mesmo, que nunca vai errar, que não vai cometer nenhum erro e que não tem partido, não tem lado e não tem inclinação. Porque todos somos eleitores, caramba. Tá? O juiz também vota. Advogado também vota. Advogado tem preferência de time. O juiz também.
E ele separa isso, porque a questão é uma ferramenta que funciona? Eu acho que funciona. Agora, quem é que vai utilizá-la? Né? E com qual objetivo? Esse que talvez seja o grande problema. Vinícius. Ótimo. Primeiro, obrigado pelas suas palavras, viu, em relação a nós aí, Bruno. Foram generosas, né? A nosso respeito. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui. É um prazer muito grande poder te entrevistar. Um que vai voltar desse jeito, né? Né? Volta, vai ter que ser entrevistado de novo. O nosso objetivo é deixar as pessoas à vontade aqui conosco, né? É verdade. Sabemos que o microfone às vezes assusta no estúdio, né? Essa estética toda, mas muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá, são várias questões, né? Primeiro é isso, quer dizer, alguém tinha que fazer alguma coisa, né, Bruno? Porque estava claro, pelo menos para mim, que o ordenamento jurídico estava insuficiente para regular fake news, né? Muita gente fala, olha, deixa como era a moda antiga, direito de resposta, né? E quem se sentir ofendido entra com ação indenizatória depois, né? Ou ação civil, né, por danos morais e materiais, ou ação criminal, injúria, calúnia e difamação, né? Ou seja, deixa rolar. Tem gente que é dessa linha aí, né? Deixa todo mundo falar o que quiser, né? Só que sabemos que os impactos políticos são imediatos, né? Alguém vai ganhar essa eleição, dia 30. Né? Um dos dois candidatos será eleito no dia 30 de outubro. E aí, pode impugnar a candidatura de quem vencer lá na frente. Agora imagina a instabilidade institucional disso, né? Estamos falando de um presidente da República, né? Não é de um vereador qualquer, né, que é mais fácil de repor, né? Então, isso que eu quero avaliar contigo, como é que você vê se os instrumentos que já estavam disponíveis eram suficientes. Lembremos que o Congresso não votou o PL das fake news. PL aqui é projeto de lei, tá? Não é Partido Liberal. Deixa eu explicar bem. Você vai achar que PL é Partido Liberal. Projeto de lei, né? Das fake news, porque sabemos que toda campanha trabalha com mentiras, né? Boatos, plantação. Quantas vezes nós falamos aqui, olha, isso aqui tá com cheiro de adubo orgânico e tal, porque essa notícia foi plantada, né? Muitas vezes nem é verdadeira, né? Então, como é que você vê, né? O ordenamento já existente, né? E no caso dessa decisão, né, específica, Paulo, você falou, o judiciário tem seus pendores, mas para isso existe o recurso, né? O duplo grau de jurisdição, né, Bruno? Essa decisão mesmo da Jovem Pan, no editorial mesmo, que foi reproduzido aqui, né, eles vão ajuizar uma DPF, né, uma ação de descumprimento, né, de preceito fundamental. Que chance que você vê disso prosperar no Supremo, Bruno? Nós visualizamos hoje, porque às vezes as pessoas, algumas pessoas que não têm tanto conhecimento jurídico aprofundado, verificam da seguinte forma, olha, nós estamos no Tribunal Superior Eleitoral, estamos na última instância eleitoral. Só Jesus Cristo depois. Nós não podemos fazer mais nada, não tem para onde mais recorrer. Não é verdade. Vinícius acabou de falar corretamente. Nós temos casos também estritamente que oportuniza o nosso duplo grau de jurisdição. E neste caso do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos sim essa possibilidade de um recurso. Do TSE para o STF. O TSE para o STF. Então, e neste caso da Jovem Pan, sim, abriu a oportunidade de estar entrando com uma ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal. Aí me questionaram da seguinte forma também, Paulo e Vinícius. Mas quem vai votar não são os mesmos que votaram lá na... Porque eles fazem parte também lá do Pleno do Tribunal Superior. Eles podem, ficam suspeitos, não ficam suspeitos, estão bloqueados. Não, eles podem participar sim e eles vão participar desse julgamento, tá? Eles são... Com voto garantido, favorável. Eles vão participar desse julgamento. Tempo hábil para isso? Não sei se existe. Né, para essa campanha agora, para reverter algo, eu acho difícil montar um pleno hoje, nessa semana do Supremo Tribunal Federal, para julgar essa ação. Aí você me pergunta, Vinícius, se a gente tinha uma legislação já firme e adequada para essa campanha eleitoral. Eu acredito que não, tá? É uma campanha que faz anos, pelo menos, eu não visualizei na minha vida uma campanha tão acirrada e tão, vamos falar assim, um pouco agressiva perante uma legislação que nós temos hoje. Mas a minha preocupação é da seguinte forma: a partir do momento que a gente oportuniza que o Tribunal Superior coloque normativas ou coloque entendimentos, não é nem normativo nem portarias, aqui nós estamos falando em entendimentos, né? Coloque entendimentos e esses entendimentos comecem a virar
parecido com uma legislação, o medo maior meu é que vira uma continuidade. E dessa continuidade não leve para uma Câmara dos Deputados Federal, não leve para o Senado, não leve isso para uma criação de uma legislação, de uma lei, para ordenar corretamente o que a gente pode. Opa, é um momento agora que nós precisamos e temos que agir rápido. Concordo plenamente. Temos. Pode ser feito? Pode, mas vamos obedecer e vamos pegar um crivo da nossa legislação. Não vamos ultrapassar ela, senão daqui a pouco a gente ultrapassa, amanhã depois a gente dá a oportunidade para ultrapassar novamente e dá a oportunidade de ultrapassar, ou essa decisão vira um ato contínuo. E aí uma coisa engraçada que eu verifiquei, um voto, e esse voto foi questionado agora até de forma, eu falo, não quero nem falar o termo da palavra, mas de um advogado colega que a gente viu agora nesses últimos dias, que comentou sobre o julgamento feito pela ministra Carmen Lúcia. E uma coisa, eu não vou nem falar se o voto dela está correto ou não, tá? Aqui eu não quero entrar nesse mérito, porque eu falo que a censura, a partir do momento que você censura palavras, você pode começar a censurar falas. E isso para mim causa medo. Então, mas o momento que ela falou da seguinte forma, eu vou pegar pelo menos um trecho que ela fala da seguinte forma: temos que ter muito cuidado com essa censura, da forma que está sendo feita. Ela fala claramente, o voto dela parece que ela está com medo de dar essa oportunidade dessa censura. Ela está com medo, que ela fala assim: nós temos que ser rápido de colocar isso e retirar. Isso que foi legal. No momento que ela fala, vamos colocar e vamos retirar, para não dar esse continuismo dessa oportunidade de decisões virar algo que amanhã ou depois a gente não consegue retirar mais do nosso ordenamento jurídico. É porque a pena aplicada à Jovem Pan poderia ser qualquer outra, poderia ser pecuniária, por exemplo. Correto. Não, foi para censura. O objetivo foi dessa maneira. E aí a pergunta para você, foi por que isso poderia ter sido diferente? E vou te fazer uma pergunta, se você concorda com isso. Que as próximas eleições, já que o dinheiro é público, né? O dinheiro é público e ultimamente a gente está pagando para as pessoas se agredirem, e não é para fazer proposta, só para... Não é possível aprovar algo que na propaganda eleitoral gratuita para eles, mas paga por nós, seja proibido tocar no nome do outro. Faça suas propostas, apresente à população o motivo pelo qual você deve ser eleito e por que a sua proposta é a melhor, né? Porque nós temos, tudo bem, que é praxe. Você trabalha com duas frentes, uma de desconstrução do seu adversário e de construção da sua retórica, do que você está falando, da sua narrativa. E infelizmente, nesse momento, a parte de desconstrução um do outro está mais alta do que tudo. Do objetivo principal, que é o quê? Eleger um presidente para governar um país por 4 anos. Né? Será que não seria um excelente arranjo? E até acabava com isso, tirava um monte de coisa. Não, você simplesmente é proibido de tocar no nome do seu adversário, porque ele vai convencer o adversário, o eleitor, de que ele é melhor que você. Se você for melhor em convencer, convença que o seu projeto é melhor. Não seria uma saída para isso, pelo amor de Deus, que a coisa está ficando cada vez pior. Sim, Paulo. Alguns momentos as pessoas acabam nem tendo mais vontade de assistir uma propaganda eleitoral, porque ela é exatamente isso que você falou. Eu vou assistir uma propaganda. Poxa, eu vou assistir só para ver falar mal do outro candidato. Cadê a proposta? Cadê o objetivo? O que eu vou fazer? O que eu tenho? A legislação, ela pode modelar, ela pode vir a crescer, a exercer o seu papel fundamental, que é trazer uma dignidade, trazer o bem-estar. E o que a gente quer? O humanismo entre as pessoas, né? Então, com certeza, eu vejo da seguinte forma: a proibição, desde que não venha ferir
não venha causar ao outro candidato a sua personalidade. Então, que faça uma campanha com os objetivos, igual você deixou claro aqui. Eu tenho que colocar o que eu vou fazer, não o que o outro candidato deixou de fazer ou não fará, mas o que eu vou fazer, colocar o meu ponto de vista e colocar o que eu vou trazer de bem-estar para a sociedade. Concordo plenamente nisso daí, Paulo. E com relação à penalidade de mordaça que a Jovem Pan sofreu? Não teria outras, já que em si houve, porque tem a discussão, mas cometeu crime eleitoral. Então, quando se cometeu um crime eleitoral, e se isso de fato aconteceu, não tem outro jeito de penalizar, tem que ser com mordaça, você é proibido de falar agora. Não, isso foi totalmente igual no início nós falamos. Nós estamos buscando uma liberdade de imprensa desde 1821. E isso nós construímos e conquistamos na nossa Constituição Federal de 1988, nas suas garantias fundamentais, nos nossos direitos fundamentais. Está dentro da nossa Constituição Federal, do artigo 5º, do 220. É uma coisa que eu quero até falar aqui, que alguns leitores não têm conhecimento, que o artigo 220 da Constituição Federal, ele fala claramente: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Então, observado isso daí, nós verificamos que está dentro da nossa Constituição Federal. Isso daí, além... Para você fundamentar esse ponto de vista. A lei eleitoral se sobrepõe a isso, porque eu estou falando assim, num período eleitoral, e que é argumento de muitos, tá? Dentro do período eleitoral, os crimes eleitorais, a liberdade de expressão pode ferir a lei eleitoral. Então, os meios de comunicação são regulados a partir do momento em que começa a campanha, não pela Constituição anterior, mas sim pelas regras eleitorais dentro da eleição. A manifestação individual de cada um não está proibida. Você pode falar, até pode ir com o seu candidato no peito para votar, não há quem lhe impeça disso, né? Inclusive você pode falar com o seu vizinho e falar todas aquelas palavras, só aquelas palavras que nós estamos proibidos de falar aqui. Você pode falar à vontade, você não vai ser preso nem nada. Agora, os veículos de comunicação não poderiam cometer essa transgressão. E aí, para você fundamentar, e aí sim, a mordaça que foi colocada faria sentido. Por quê? Porque é um período eleitoral. Até tal dia você não pode fazer isso. A partir da votação, fique à vontade, assim como antes você já fazia. Ô Paulo, mas nós temos um regramento hoje na nossa legislação, que nós temos a nossa Constituição Federal, independente da legislação específica que nós possuímos. Então, se nós temos uma legislação específica do direito eleitoral que fala sobre a imprensa no período que nós temos de direito eleitoral, essa legislação obrigatoriamente tem que respeitar a nossa Constituição Federal. Ela não pode vir de encontro à nossa Constituição Federal. Ela tem que respeitar, colocar limites, sim, mas eu não posso rasgar o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 220 da Constituição Federal, para preservar um momento que nós temos de campanha. Isso não. Por isso que a proibição, a partir do momento que você fala da mordaça, isso daí, nenhuma legislação específica pode legislar e sobrepor o que nós conquistamos na Constituição Federal de 1988. Isso é absolutamente um absurdo, essa mordaça. Que coloque outra forma de reprimir, não reprimir a sua fala, mas de reprimir algo que fere a legislação eleitoral e também que não venha ultrapassar a nossa Constituição Federal. Então isso daqui, o ponto de vista que eu tenho aqui é que existem legislações específicas no período do direito eleitoral, no período da campanha eleitoral existe. Temos que respeitar, temos. Mas ela foi construída tendo como base
o que prevê a nossa Constituição Federal, não podendo ultrapassar isso. Vinícius. É verdade. Aí veja, Paulo, como é complicado. Essa proposta que você fez, ela não pode falar o nome do outro candidato, né? Imagina, é muito mais violenta do que você restringir poucas palavras, né? Porque, por exemplo, aí acabou a oposição, né? Como eu sou um candidato de oposição, não posso falar o governo Mauro, o governo Emanuel, acabou, entendeu? Você restringe a oposição, né? Aí deixa o eleitor avaliar também, né? É campanha negativa? Como essa campanha está muito negativa... É verdade, mas eu gosto de um quiprocózinho. E o outro, você restringe a capacidade de fazer oposição, que para fazer oposição tem que citar quem está no poder, obrigatoriamente, entendeu? Então veja como é delicado, amigos. Realmente não tem solução ótima, não tem solução fácil, né? Como regular, como lidar com desinformação, porque infelizmente tem muita gente, sobretudo nas redes sociais, desinformando mesmo, de modo sistemático aí, entendeu? E aí, como lidar com isso? Virou ferramenta. Não tem solução fácil, né? Então, Bruno, o que eu queria te perguntar é o seguinte, foi editada essa resolução, né? 23.714, né? E como eu adiantei que semana passada, o Ministério Público vai judicializar, vai entrar com uma ADI, né? Ou a campanha do Bolsonaro, né? Entraria com uma ADI, aconteceu, o Ministério Público entrou, Augusto Aras, né? Uma ADI, inclusive, uma ação de constitucionalidade extensa, né? Com mais de 50 páginas, declarando que ela é inconstitucional, né? E pedindo uma liminar para que ela ficasse suspensa, né? E aí o ministro Fachin acabou negando a liminar, e ela está vigente, né? Essa resolução está vigente, né? Se a liminar foi negada, né? Então vai ter que esperar julgar o mérito, né? Tem muita gente entendendo que o Congresso poderia aprovar um projeto de decreto legislativo, né, que revogaria a eficácia dessa resolução. Porque o TSE tem poder normativo, é importante lembrar, a própria Constituição confere esse poder a ele, né? Então você vê que essa alternativa seria melhor do Congresso aprovar um projeto de decreto legislativo, revogando essa resolução, eventualmente? Eu acredito, nesse primeiro momento, sim, Vinícius. Porque a partir do momento nós estamos voltando ao poder a quem é de direito, né? Estamos retornando o poder a quem é de direito, que é através de um decreto legislativo, né? Então estamos retornando a ele. Com isso dá uma segurança ao nosso país, tá? Para não vir amanhã ou depois, igual eu falo, resoluções revogando resoluções, normativas revogando outras normativas, e assim nós vamos andando e caminhando num período de tanta instabilidade. Então, nesse primeiro momento, daria tempo? Não sei se daria tempo. Nós estamos falando 6 dias, né? Isso. 5 dias úteis. 5 dias úteis para isso. Então, não daria tempo. Então, o que eu poderia agora falar, então? Não dá tempo pelo decreto. Então, vamos fazer através de uma resolução e vamos retornar isso daí e retirar. Aí eu concordo. Aí eu estou de acordo totalmente. Por causa do período que nós temos, curto, para retirar uma coisa que está ferindo não só o candidato de oposição, não só a imprensa. Eu acredito que isso que foi feito está ferindo todos os cidadãos brasileiros. Isso está ferindo, sim. Nós estamos falando que começou a envolver, e nós verificamos que as classes estão se manifestando sobre isso. Nós verificamos agora, semana passada, a OAB, onde eu faço parte, porque eu sou advogado também, já se manifestando contra isso daí. Então, esse ato que foi feito da censura está prejudicando não só vamos falar assim, a eleições a presidente da República, e sim está prejudicando os cidadãos brasileiros. Tá puxando isso daí. Infelizmente, também parece que o TSE resolveu mudar a regra durante o jogo, né? Que o problema grande é esse, né? Você começa de um jeito e termina de outro. Isso é polêmico em qualquer lugar. Qualquer lugar que você mudar a regra. No primeiro tempo foi assim. Que foi a questão do primeiro turno, foi de um jeito, agora no segundo turno é de outro, e na reta final, né? Que é a mudança. Nós temos mais 4 anos aí. Vai acabar essa eleição dia 30 aqui, graças ao bom Deus, né? Que estamos na última semana, para que se defina isso, né? Eu acho que se fosse alongar não seria tão bom assim esse período, até porque todo mundo já decidiu o voto, a grande maioria se decidiu. Mas temos mais 4 anos para fazer de novo, e agora não pode deixar de lado. Algumas pautas a população não pode deixar de lado, como por exemplo o tal do voto impresso. A população quer? Vamos fazer uma lei, caramba. Agora não pode discutir depois do período começar. Depois da eleição, começou o jogo, agora vamos mudar. Não vai mudar. E nesse caso, curiosamente, mudou.
O TSE viu essa necessidade, ele enxergou essa necessidade. Agora, uma verdade, nós não podemos deixar de enfrentá-la. A falta de informação é mais benéfica do que a desinformação. Quando eu digo para você que você não conhece sobre o que você vai opinar, aí eu te dou um panorama e te dou totalmente errado, o seu resultado é errado. Então é pior do que você falar, não, eu prefiro estudar isso primeiro para depois me manifestar. A desinformação é algo que tem que ser realmente combatida, em qualquer âmbito. E, amigos, estamos falando de um local em que não há santidade. Não estamos falando de santos. Não estamos falando de um terreno em que a santidade impera. Pelo contrário. Todo mundo sabe como a política é feita. Não é de agora, né? E temos que evoluir, claro. Agora não pode ser assim, né? Fulano, decidi que a partir de agora será dessa maneira. Como assim decidir? Não, decidir porque eu tenho poder de decidir, está decidido. E pronto, e cumpra-se. Isso que não pode acontecer. Paulo, eu vejo um crescimento nosso e nós visualizamos isso no Poder Judiciário e com certeza nós sentimos isso na sociedade. Eu levo isso daí, a sua fala agora, o que aconteceu com a gente na época da pandemia. O Poder Judiciário vai ser outro e já está sendo outro. Pós-pandemia, vamos falar, por exemplo, a forma de audiência. Então, há uma evolução que nós aprendemos um pouco na marra, mas aprendemos na época da pandemia, que o Poder Judiciário vai ter que se evoluir também, porque vai ter atos, alguns, vamos falar, contratos em si celebrados, que agora nós vamos ter que colocar cláusula da pandemia. E exatamente das eleições. Nós vamos ter que verificar esse segundo turno como uma experiência nova que de gladiar pessoas não é o fundamento essencial, e sim propostas a ser ditas e ser colocadas para os eleitores, que é o fundamento principal de uma eleição. Então, eu acredito que nós estamos vivendo nesse mundo desses últimos anos agora, viemos agora de uma pandemia e agora estamos alcançando um fato novo, faz anos que a gente não via, que foi essa mordaça, num segundo turno totalmente diferente, totalmente tendo uma legislação distinta do que nós já visualizamos dentro de um poder judiciário e dentro de uma campanha eleitoral. Então, com certeza, temos que levar isso como consideração, como um aprendizado e também como uma forma de reformular a nossa legislação. 7h52, quero agradecer aqui ao advogado Bruno Sintra por ter disponibilizado seu tempo e nos atendido aqui nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Paulo e Vinícius, com certeza no período da manhã estou sempre ouvindo o comentário, as explanações, e isso que você falou, Paulo, e complemento. A desinformação, ela não pode existir. Isso daí a gente fica uma pessoa inútil perante a sociedade. Então a sociedade, ela precisa de informação, e vocês são essas pessoas essenciais para toda a sociedade, todos os cidadãos brasileiros que precisam escutar, que precisam ouvir, e vocês não podem se calar e não podem ser proibidos